Se você tem dor na lateral do cotovelo, cuidado que isso pode te tirar do treino. Nesse vídeo eu tenho 3 estratégias para que isso não aconteça. Vamos lá! A primeira estratégia é com uma super band, onde você vai jogar o polegar dentro da super band e você vai passar essa super band em cima do seu punho, só que antes desses ossos aqui, ó, mais laterais, tá? Justamente para poder fixar em cima desses ossinhos do punho, porque se eu passar por cima desses ossos, aí eu já fico no antebraço e aí não vai funcionar em nada. Eu preciso passar abaixo desses 2 ossinhos laterais. Depois disso, eu apoio o meu indicador em uma superfície e puxo com a outra mão a band. E aí eu curvo o meu corpo para cima dessa mão que está apoiada no suporte, justamente para melhorar essa movimentação do meu punho, ó, para extensão. Isso favorece e muito o acionamento desses músculos laterais e automaticamente faz com que ele tire uma pré-carga da articulação que em muitos casos estão rígidos. Antes de nós irmos para o segundo exercício, é importante sabermos se você tem a epicondilite lateral. Então, vou colocar aqui 3 testes para você incluir e ver agora nesse vídeo se está incomodando ou não. E aí a gente consegue já te direcionar melhor. Então, o primeiro teste, você trava a sua mão aqui e com a outra, com o punho fechado, com a outra você vai puxar para dentro para fazer esse movimento de flexão. Só que com essa mão você não vai deixar isso acontecer. Então, puxa com a outra mão, fazendo força, automaticamente. Se você tiver a sensação da força, mas associada à dor nessa lateral, muito provavelmente você tem uma epicondilite lateral. Outro teste que é muito simples é você simplesmente fazer força máxima com a sua mão, só de pressionar. E depois, a hora que solta, se vier uma dor associada nessa lateral, também pode ser uma epicondilite lateral. O terceiro teste é simplesmente o da palpação. Então, se você vier com o cotovelo dobrado, pressionando, claro que qualquer pressão em cima do osso que for muito forte vai incomodar, mas se você fizer uma pressão sutil e mesmo assim já for bem sensível, muito provavelmente também que seja positivo para epicondilite lateral. Então agora vamos para o segundo exercício para você viver sem dor. O segundo exercício você vai precisar de um kettlebell, onde você vai apoiar a sua mão com a palma da mão para cima, ou seja, em supinação. Toda vez que você faz a supinação, a palma da mão é para cima. Segura o kettlebell como se fosse um garçom servindo uma bandeja. Depois disso, você vai descer a mão e sustentar, apenas sustentar, não vai fazer o movimento. Você só vai sustentar esse kettlebell para cima e automaticamente, vejam aí, ó, o acionamento do músculo extensor do punho, só pelo fato de me manter parado. 3 séries de 30 segundos para justamente gerar uma ancoragem que a gente fala. Todo funcionamento de músculo em cima do tendão é através de ancoragem. Então, quanto mais força você incluir nesses músculos laterais, automaticamente você consolida melhor essas ancoragens, gerando uma boa recuperação. Muitas pessoas lá no consultório me procuram achando que se parar de treinar, essa dor vai melhorar. E depois de um tempo elas voltam e a dor ainda está lá, porque você não consolidou de volta essa ancoragem que foi perdida por conta dessa lesão. O terceiro exercício você vai precisar de um hand grip. Esse aparelho é muito funcional e você pode deixar ele já na sua casa, porque ele custa muito barato, você pode encontrar nesses e-commerces e você vai utilizar para o resto da sua vida, caso você queira se manter sem dores no cotovelo. Como que iremos utilizar? Pode colocar na carga mínima inicialmente, esse daqui tem um ajuste, onde você aumenta e diminui a carga, e eu vou utilizá-lo dessa maneira, onde meu dedo mínimo fica para baixo e o indicador para cima, tá? Eu vou pressionar e manter a minha mão para baixo. Somente pelo fato de eu gerar essa preensão com carga de maneira isométrica, 3 séries de 30 segundos, você já vai perceber que vai gerar uma repercussão aqui em cima, se no seu caso tiver muito aguda essa dor, e aí já um detalhe, você não pode sentir uma dor nesses todos os exercícios
acima de 5. Então, em uma escala de 0 a 10, no máximo 5 é a dor que você pode sentir. E o que é o ideal? Que essa dor vá caindo à medida que as séries irão passando. Então, na primeira série eu fiz doeu 6, já diminuo um pouco a carga, fiz agora doeu 5. E aí eu me mantenho com essa mesma carga. Pode ser que na segunda e na última série a dor já caia para 3, para 1, até que fique sem dor alguma. O ideal de todos é fazer os exercícios sem ter dor nenhuma. Espero então que esses 3 exercícios te ajudem a ter menos dor dessa epicondilite e que você consiga treinar melhor. Aqui no canal temos outros conteúdos também com dica de treino, dieta e suplementação. Não deixe de assistir. Deixa aqui o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com aquele amigo que vive com epicondilite.